teu poder, Pai. O teu poder, Pai, habita no meio dos louvores. Louve com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Louva, adora Ele, crê no poder dEle, entende que Ele pode fazer infinitamente mais do que você pensa e imagina. Ora em língua mais um pouquinho aí agora. No teu lugar, se conecta com o Espírito. A expectativa que você gera é aquela que você recebe. Eu não sei como você chegou aqui, mas uma certeza eu tenho: você vai sair diferente. Você vai sair diferente. Porque não sou eu que estou falando, mas é Deus através de mim. É o poder dele que está nesse local. É o poder dele que você se encontra agora. O poder dele faz mudar todas as circunstâncias. Toda a atmosfera é mudada quando você se chega ao poder de Deus. E você não veio nesta tarde a um encontro. Você não veio bater um ponto. Você veio se encontrar com o poder de Deus. Com o poder de Deus. Com o poder de Deus. Caia sobre nós unção e poder. Unção e poder. Unção e poder. Aleluia! Aleluia, aleluia. Pode sentar, meus queridos. Mas fica com a antena ligada. Fica conectado. Fica atento. Porque você vai sair diferente. Obrigado, grupo de louvor. Posso dizer de coração, eu amo todos vocês. Eu amo todos vocês. Agora eu queria pedir, não é minha preferência, mas é porque realmente você é o meu CR7. Vitinho, fica comigo aí, por favor. Amém, meus queridos. Boa tarde. Glória a Deus. Bom, a igreja tem crescido bastante. Acho que boa parte do pessoal aqui me conhece, mas meu nome é Renato Mangabeira. Eu sou casado com a mulher mais linda dessa igreja. Fica de pé, meu amor, por gentileza. Tenho 3 garotos lindos e maravilhosos. Estamos aqui para servir ao Senhor e crescer junto com vocês. Amém, meus queridos? Mas eu queria falar algo, começar a falar. E você entendeu um pouquinho quando eu comecei a falar sobre o poder de Deus. Mas eu queria começar a dizer que lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Isso quer dizer que o Espírito de Deus, ele estava aguardando um comando. Ele estava na expectativa de um comando. Sabe por quê? Porque ele quer agir. Não existe essa condição se Deus quiser, porque Deus quer. Deus quer. E nesse versículo fala: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia as trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas aí aconteceu algo. Versículo 3. Aconteceu algo. Ativou. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Houve uma ativação por parte de Deus. Houve uma ação por parte de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 1, não precisa abrir, mas só para falar um pouco.
fala que ele era o verbo. Ele estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo é ação, é atitude. É aquilo que eu e você precisa fazer. É eu e você que precisa fazer. Aleluia. Deus agiu com toda autoridade e poder. E na sua ação houve luz. Jesus, lá no capítulo de Mateus, eu anotei aqui, Mateus 4, 23, mas não precisa abrir. Só para fundamentar, depois você dá uma conferida em casa. Eu sei que tem muita gente aqui que anota, muita gente aqui que confere, dá uma lida, porque eu não quero falar aquilo que vem de mim, mas eu quero falar aquilo que vem da parte de Deus. Lá em Mateus 4, 23, fala que Jesus curava a todos. Mas antes disso ele percorria, ele estava em ação. Ele percorria, ele não estava parado. Ele estava em ação, ele percorria por toda a Galileia e curava a todos. Curava a todos. Aí você pode me perguntar, meu irmão, mas ali era Deus, mas ali era Jesus, e eu e você? Jesus fala lá em João 14, 12, meus queridos. Palavras de Jesus. Pode abrir esse versículo, porque a gente vai realmente ler ele. Em João 14, 12 fala assim. Palavra de Jesus. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, Jesus disse que eu e você iria fazer obras maiores. Eu e você iria fazer obras maiores. Na nova dispensação, o Espírito Santo de Deus é poder na terra. E ele habita dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Aí você pode perguntar, mas irmão, mas como é que a gente faz para ativar o poder de Deus? Como é que a gente vai fazer para poder fazer essa ativação do poder de Deus? Porque aí eu quero justamente deixar o tema dessa mensagem, é ativação do poder de Deus. Marco Aurélio, há mais ou menos, acho que uns 15 dias atrás, não sei se foi semana passada, ele realmente falou sobre ativação. Você gerar, você virar, você acionar algo. E eu e você precisa acionar aquilo que está disponível, porque o Espírito de Deus continua pairando. Ele está na expectativa. Hoje o apóstolo Paulo, Sérgio Pessoa, falou muito bem. O Espírito Santo, ele está parado, está na expectativa. E você fala algo, ele movimenta. Você fala mais a outra coisa, ele movimenta. Aquilo que tem concordância com Deus, aquilo que vem de Deus, ele se movimenta. Ele se movimenta, meus queridos. Mas eu queria falar para vocês uma coisa importante. Por que muitos de nós não conseguimos ativar o poder de Deus? Está em Deus? Ou está em mim e você? Acontece conosco. É a gente que não consegue ativar aquilo que Ele quer fazer por mim e por você. Existem situações que impedem o agir de Deus. Existem situações que impedem que Ele realmente faça aquilo que Ele quer fazer. E eu anotei umas situações aqui, que eu queria que realmente eu e você fosse vigilante, para que a gente pudesse realmente blindar isso em nossas vidas. Para que a gente pudesse, de fato, ser vigilante e não cometer esses erros, para não deixar de ativar o poder de Deus. E o primeiro ponto que eu anotei foi, se houver dúvida. Existe algo que eu e você precisa alcançar, mas vem aquela dúvida. Eu quero te alertar logo. Essa dúvida não vem de Deus. Essa dúvida não vem de Deus. Abre por gentileza aí, por favor, Marcos 11, 23. Por gentileza. É Débora que está ali, é? Eita Deus.
Marcos 11, 23. Esses são pontos negativos, meu irmão, que impedem que eu e você cheguemos a fazer a ativação do poder de Deus. E eu coloquei, se a gente duvidar. Lá em Marcos 11, 23, fala assim: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ele fala aí, se não duvidar. Mas se eu e você duvidar, a gente não vai conseguir mover uma palha daquele poder que está disponível dentro de mim, dentro de você, sobre mim e sobre vocês. Se a gente duvidar, de fato, a gente não consegue. A dúvida impede, ele é um empecilho. Ele trava o poder de Deus. Quando eu e você duvida, impede o agir de Deus. Uma outra situação que eu queria dizer, mas antes disso, eu queria só contar uma história, muito conhecida entre vocês, mas está lá no livro de Números, capítulo 13, não precisa abrir, ele é bem extenso, mas eu queria só falar. Fala sobre Josué e Calebe, que eles receberam a instrução de Moisés e foram espiar, eles foram como espias. Os 2 e mais 10, foram 12. Foram visitar a terra prometida. E foram examinar. Eles foram definir como era a terra prometida, daquela forma que Deus tinha falado. E eles voltaram, 40 dias depois. E eles prestaram o relatório. Mais 10, os 10 primeiros, eles prestaram um relatório de dúvida, de medo. E eles falaram de fato que a terra mana leite e mel, frutos grandiosos, uma terra muito boa, produtiva. Mas ele viu aquilo que Deus queria que ele não realmente acreditasse. Porque Deus quer que você acredite naquilo que Deus falou, porque Deus prometeu. Deus tinha prometido, mas ele, pelas circunstâncias, ele deixou levar pelo medo. Aparece para mim e para você gigantes, gente. Aparece gigantes. Mas eu escolho ficar com aquilo que Deus diz. Eu não vou olhar para aquilo que vai impedir em eu ativar o poder de Deus. E teve 2, Josué e Calebe, que disseram de fato, eles são gigantes. Mas o Deus que está conosco vai fazer eles se tornar pão. Nós iremos devorar como pão. Foi assim que eles falaram. Nós iremos devorar ele como pão. E o que é que aconteceu dessa história, gente? Os 10 não entraram na terra prometida. Os 10 não entraram na terra prometida. Mas Josué e Calebe, eles entraram na terra prometida. Sabe o que foi que impediu de que esses 10 entrassem na terra prometida? Não foi o gigante. Mas foi a dúvida que estava no coração deles. Foi o medo que estava no coração deles. Porque os mesmos gigantes que Josué e Calebe venceu, eram os mesmos gigantes que eles podiam vencer. Mas eles deixaram levar pelo medo. Eles deixaram levar pela dúvida. E não conseguiram alcançar. Outro fato importante que eu quero que nós sejamos vigilantes. Que a gente realmente tenha uma atenção. Kent Hagin fala muito, na maioria dos seus livros. Na maioria dos seus livros ele fala, andar em amor. E quando nós não andamos em amor, nós também travamos. Nós impedimos para que o poder de Deus seja acionado conosco. Eu queria te dizer uma coisa. Nós estávamos na conferência esses 3 dias preciosos. Eu acho que muitos aqui tiveram o privilégio de estar lá. Foram dias maravilhosos. E o nosso diretor, Tiago Garcia, no sábado, ele falou um assunto importante, ele ministrou poderosamente. E ele colocou uma ilustração lá, de um avião, que possuía 2 asas. 2 asas. E ele fez uma pergunta para todos nós. Qual dessas 2 asas é a mais importante? Todos nós responderam, as 2 asas. E nessas 2 asas estava escrito lá, fé e amor. Fé e amor.
Lá em Gálatas 5:6, gente, fala assim que a fé, ela opera pelo amor. Mas quando nós não andamos em amor, nós realmente enfraquecemos na fé. Nós, quando não andamos em amor, nós não conseguimos virar, não conseguimos virar o poder de Deus. E não em andar em amor, eu queria citar só 3 pontos rápidos. Perdoar. Se eu e você, gente, tem algo a perdoar alguém, corra. Porque isso está impedindo da gente ativar o poder de Deus. Lá no livro de Mateus, Pedro pergunta a Jesus, mas mestre, quantas vezes eu preciso perdoar? 7 vezes? Ele disse, não, 70 vezes 7. Então vamos perdoar, gente. Vamos liberar perdão. Existem pontos científicos que falam que a raiz da amargura gera danos à saúde. E realmente, a raiz da amargura, a falta de perdão, a falta de liberar perdão, ele realmente trava. Ele deixa a gente engessado, travado, preso, prisioneiro daquela situação. Eu não sei a vida de vocês, mas Deus sabe. E Deus está falando com vocês nessa noite. Corra para pedir perdão a alguém. Ah, não, mas eu estou certo. No Reino de Deus, Ele quer que tenhamos a certeza de fazer a vontade dEle. A nossa razão não prevalece, mas é o amor dEle que prevalece em nós. Escolhe realmente perdoar. Escolhe liberar perdão. E não tem razão. Não sei porque eu falei isso, mas Deus sabe de todas as coisas. Lá em Provérbios 6 fala uma coisa interessante também. Que Deus abomina várias coisas, entre elas a contenda entre os irmãos. A gente, quando tem essa família que é para estar unida, esse é o projeto de Deus. A família em Casa Caiada, ela vai crescer muito, mas vai crescer em unidade, porque onde há unidade, ordena bênção. Onde há unidade, ordena a bênção. Então, nós, por muitas vezes, nós acabamos falando, fulano de tal, ciclano. E dali você vai e fala para um e fala para o outro. Gera contendas, fofocas. Sejamos vigilantes, gente. Estejamos atentos para que a gente realmente não venha impedir. Um outro ponto importante que eu queria dizer a vocês é que a gente de fato, muitas vezes a gente age, eu não gosto de fulano, eu não vou com a cara de ciclano. Esse é outro ponto, viu, gente? Isso não existe. Aqui eu tenho certeza que não existe. Lá fora eu acredito que sim. Mas aqui na nossa igreja não existe. Mas ouve e repassa a mensagem, que eu sei que não é com vocês. Eu não gosto de fulano, eu não vou com a cara dele, aquela pessoa não abriu a porta para mim direito, aquela pessoa não deixou eu passar na frente dela, eu não gosto dela. Não age assim. Porque Jesus quer que eu e você ames a cada um. Ele deixou não como opção, mas ele deixou como mandamento. Lá em Mateus 22, 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Deus quer que eu e você faça. Daí a gente começa a entender. Porque muitas vezes, isso serve para mim também, viu, gente? Eu não estou aqui levando para vocês aquilo como se eu estivesse já no estágio que eu estivesse ativando tudo. Eu tenho muito que ativar ainda. Eu tenho muito que fazer para ativar o poder de Deus. Eu estou crescendo. É como a luz da aurora. É como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até chegar dia perfeito. E eu vou alcançando. Eu chamo vocês para perto de nós. Vamos avançar junto. Vamos crescer junto. Não sejamos só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Agora eu queria falar para a gente. Eu queria falar para vocês algo que agora de fato ele vai acionar. Agora a gente vai gerar uma ativação do poder de Deus.
nós já percebemos do que a gente não precisa fazer, do que a gente não pode fazer. Mas agora eu e você, a gente vai ver daquilo que a gente precisa acionar. A gente precisa fazer. Primeiro ponto que eu falei aqui, que eu vou falar sobre a gente gerar uma ativação do poder de Deus, é a gente crer na palavra de Deus. Quantos aqui creem na palavra de Deus? A palavra de Deus fala lá em Hebreus 4:12. Fala assim: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela existe, ela é viva, ela tem utilidade. A palavra de Deus, ela serve para mim e para você. Ela serve para mim e para você. E ela é eficaz, gente. Ela consegue realizar aquilo que foi designado. Ela consegue, na palavra de Deus, ela consegue fazer aquilo que Deus quer que eu e você faça. Mas Ele dá a palavra de Deus para que eu e você acionemos o poder de Deus, através da palavra dEle. É na palavra dEle que nós iremos confessar. É na palavra de Deus que quando chegar a sugestão do inimigo, é na palavra de Deus que quando chegar as dúvidas, porque chega, gente, mas a gente não deve ficar com dúvida. O medo, gente, nós não somos super-homens. O medo, ele bate em nossa porta. Mas eu e você, a gente precisa de fato se alimentar daquilo que nos traz esperança. O que eu e você tem assistido? O que eu e você tem lido? O que eu e você realmente tem nos alimentado? É sério, gente. É sério. Lá em Romanos 1,16, ele fala uma coisa interessante também, o apóstolo Paulo. Por favor, pode abrir. Romanos 1,16. Deus, Ele vela pela sua palavra, gente. A gente aprende no Rema que Deus, Ele não é fiel a nós, Ele é fiel à sua palavra. Mas eu e você precisamos estar na palavra. Eu e você precisamos estar junto com a palavra. Porque Ele vai cumprir tudo aquilo que está na palavra. E muitos de nós, às vezes, nós não acionamos. Nós não falamos a palavra para as pessoas. Porque a gente tem, às vezes, vergonha. A gente tem receio se a pessoa vai receber. Se a pessoa, de fato, ela vai concordar ou não. Gente, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas Ele quer pessoas disponíveis para ser um transmissor. Carregar aquilo que Deus quer que carregue. A palavra de Deus. Levar as boas novas. Essa é a minha e a sua missão. Levar as boas novas para as pessoas. E lá em Romanos 1,16 fala assim: pois não me envergonham do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Fica só aí. A palavra de Deus, gente, ela não pode realmente trazer para nós uma questão da gente achar que somos nós que iremos fazer. O apóstolo Buddy, ele falava muito com os seus discípulos, seus filhos na fé, que quando fazia uma ministração, algo, ele dizia: repita comigo, não fui eu. As pessoas: não fui eu. Repete comigo: não fui eu. Não fui eu. O pastor Buddy falava isso. Porque não é comigo, não é com você. É através de mim, é através de você. A glória não é nossa. Não está na eloquência. O poder de Deus não se apega à sabedoria humana. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, assim que nós estamos fortes nele. Você pode muitas vezes pensar: eu não tenho capacidade. Moisés, se você escutar a história de Moisés, mas Moisés, ele se dizia ruim de palavras.
E Arão foi o representante dele, foi o porta-voz dele. Mas a obra continuou e a obra aconteceu. Não coloca desculpas para levar as boas novas. O querer e efetuar vem de Deus. Quem convence é o Espírito Santo. Mas Ele quer pessoas disponíveis. Ele quer pessoas que possam, de fato, levar as boas novas, para que tenham mais gente ativando, fazendo ativação do poder de Deus. Porque o poder de Deus é salvação para nós. Um outro ponto que eu não poderia deixar de falar, porque nós somos o povo da fé. Amém? Nós somos da palavra da fé. E eu não poderia deixar de falar da fé, para que meu irmão Paulinho não fique com raiva de mim. Certo? Os mais próximos vai saber um pouquinho. Mas a gente precisa se alegrar em a gente ter a fé de Deus. Porque Jesus, Ele operou porque Ele tinha a fé de Deus. Deus, Ele operou porque Ele, de fato, Ele tinha fé. E Ele repartiu essa fé conosco. Ele repartiu essa fé conosco. Lá em Romanos 12, 3, fala assim. Não precisa abrir, gente. Mas só para citar. Lá em Romanos 12, 3, fala que foi repartido uma porção de fé vinda de Deus. Para mim e para você. Então a gente tem que se alegrar. A gente tem que realmente andar convicto que nós possuímos a fé que vem de Deus. Não adianta a gente pedir mais fé. Isso não existe. A fé já foi estabelecida para mim e para você. Já foi dividida. Agora, eu e você, a gente precisa exercitar a fé. E a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de... Ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu comecei com esse item em relação à palavra, porque ela realmente é importante para que eu e você creia. E eu e você, a gente vai exercitar, a gente vai aumentar, nós iremos esticar a nossa fé, da medida que a gente se alimenta daquilo que vem de Deus. A gente se alimenta daquilo que vem de Deus. Mas você sabia que a gente também pode ter fé no diabo? Se a gente tem fé em Deus, ouvindo a palavra dele, nós teremos medo se a gente ouvir a cilada do diabo. Se a gente der ouvido a cilada do diabo. Quando eu era criança, eu tinha um pequeno trauma. Não era trauma, mas eu tinha medo, não sei se era Geraldo Freire, não sei, era que falava de mortes. Eu acho que os mais antigos podem saber melhor. Bandeira 2. E ali você começava o dia já alimentado daquelas situações ruins. Você não começava o dia com esperança. Né, Leomar? Acho que você é da minha época, mais ou menos, né? É mais novo um pouquinho, mas eu acho que é próximo. Mas nós começávamos o dia justamente com expectativas ruins. Porque fulano de tal matou fulano, ciclano matou fulano, teve estupro, uma coisa ou outra. E como é que a gente alimentava? A gente ficava forte em Jesus ou a gente ficava com medo, enfraquecido? Com medo. Então a gente precisa ser seletivo naquilo que a gente vai trazer como alimento para nos fortificar. A gente precisa ser seletivo daquilo que vai nos trazer uma esperança, uma expectativa em Deus, para que a gente de fato venha conseguir fazer aquilo que Ele quer. Eu gosto de falar na Conexão 17 que não existe essa questão se Deus quiser. Mas eu vou estar curado se Deus quiser. Deus quer, meu irmão. Eu vou conseguir um emprego se Deus quiser. Deus quer, meu irmão. Eu antecipo logo. Não, Deus quer. Ele é verdade, Deus quer. Deus quer, meu irmão. Deus quer. Amém? Mas que a gente venha realmente entender que a gente não pode potencializar. A gente não pode dar valor. A gente não pode valorizar aquilo que vem do inimigo. A gente realmente, se aparecer uma dor no estômago, vou dar um exemplo para você.
Apareceu uma dor no estômago. Eu vou logo dar um conselho a você. Não bota no Google não, por favor. Porque vai aparecer dezenas de sintomas. Menos que pode você ter comido uma coisa besteira. Ele não vai falar nada disso. Mas falar que você, no mínimo, está com câncer. Que você está com uma úlcera. Que você está com inflamação tal, mais rara que tem lá na Índia. Se você botar no Google, quer aparecer de sintoma, vai aparecer isso para você. Aí você acaba potencializando. Você acaba gerando medo. E você não consegue acionar o poder de Deus. Mas assim, eu anotei algo importante aqui. Porque a palavra de Deus, ela também é necessária para a gente fazer a confissão de fé. A nossa igreja, ela ministra muito o espírito da fé. Está lá em 2 Coríntios 4,13. O espírito da fé. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Aí eu anotei umas coisas interessantes aqui, ó. Se você tiver uma sensação de morte, não aceite as circunstâncias, mas creia e fale: não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. Se você está doente, chegou algum diagnóstico, declare: Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Se você acha que vai fazer algo, se você acha que vai fazer algo em sua vida, que não vai conseguir pagar algo, não está batendo nas suas contas, financeiramente você está apertado, esse ano eu não vou conseguir uma coisa ou outra. Aí você declara: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que nós tornássemos ricos. Tudo posso naquele que me fortalece. Para Deus nada é impossível. Comece a declarar, gente. Você já se livrou das situações que te impedem. Você já pulou um degrau. Eita, perdoei o meu irmão. Eita, aquela pessoa que eu dizia que eu não gostava, já estou dizendo que eu amo, e estou realmente declarando, e vou conseguir pela fé. Eu realmente não estou duvidando mais, porque eu estou lendo mais a palavra, eu estou assistindo ministrações, eu estou vindo mais para o culto, eu estou mais disponível, eu estou mais acessando a unção que vem de Deus, porque a unção despedaça todo o jugo. A unção de Deus despedaça todo o jugo. Então você já pulou de degrau. Aí você já chegou num ponto que agora se torna bem mais próximo, bem mais ao nosso alcance, da gente poder de fato virar a chave e fazer uma ativação do poder de Deus. O poder de Deus, quando ativado, traz a existência daquilo que não existe. A fé, gente, eu anotei algo interessante aqui, eu queria que vocês prestassem atenção. A fé não vai impedir as evidências de fatos naturais, mas vai ativar o poder sobrenatural de Deus para vencer toda e qualquer situação. A fé, quando ativada, ela não vai perder para nada. Eu queria falar algo importante para vocês. Vocês podem estar falando para mim: irmão, mas existe o poder do inimigo. Eu também, eu creio, existe. Mas quem crê que o poder de Deus é superior ao poder do inimigo? Lá em Êxodo 7 fala uma história interessante, quando Moisés e Arão recebem a instrução de Deus para falar com o faraó. E Arão, a vara de Arão, se transforma em uma serpente. Aí faraó do outro lado disse: isso é fichinha para mim. Aí chamou seus magos, seus mágicos, seus encantadores, e fez com que as varas dele se transformassem em serpente também. Mas sabe o que aconteceu de tudo isso? A serpente de Arão engoliu as serpentes de Faraó. O poder do inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o inimigo,
Ele não pode mudar o destino dele. Mas Ele trabalha incansavelmente para mudar o meu e o seu destino. Ele trabalha dia a dia, Ele não desiste. E eu e você, por poucas coisas, queremos desistir. Queremos enfraquecer na fé. Queremos de fato, eu não vou conseguir. Lá em casa, meu irmão, eu e minha esposa, a gente tem trabalhado. A gente tem se dedicado a estudar naquilo que Deus tem para mim e para ela. Tem para nós. E a gente continua acreditando. Passa o dia, não aconteceu. Aí vem aquela dúvida. Aí eu digo, vem, mas tu vai embora. Porque eu continuo acreditando. Eu continuo acreditando. Eu continuo percorrendo aquilo que Deus vai fazer. Eu continuo crendo até que isso venha acontecer. Porque eu estou aprendendo, gente, a ativar o poder de Deus. Eu estou aprendendo a girar a chave e fazer com que o poder de Deus seja manifesto através da minha vida. Deus, Ele quer. Nós somos representantes de Deus aqui na terra, gente. E Ele quer manifestar o seu poder na minha e na sua vida. Ele quer manifestar o seu poder na minha e na sua vida. É o plano de Deus. A bondade de Deus, o caráter de Deus. Ele não deixa que realmente, Ele não criou a doença. Ele não quer que você realmente sofra. Ele quer que você se livre. Ele quer que você pise serpentes e escorpiões. Aquilo que vem para paralisar, neutralizar, querer matar em você. Agora nessa passagem ele fala, e você presta atenção, ele não diz nessa passagem que vai tirar do caminho. Ele diz nessa passagem que as serpentes e escorpiões estarão lá, mas que eu e você recebeu uma autoridade, recebeu um poder de pisar serpentes e escorpiões e não causar nenhum dano para mim e para você. E não causar nenhum dano para mim e para você. E eu não poderia deixar de falar para vocês o seguinte, meu irmão. Eu não sei como vocês chegaram aqui. Eu não sei como é que está a tua busca com Deus. Eu só quero te dizer uma coisa, meu irmão. Eu não sei se é 4 dias como Lázaro estava. Eu não sei se é 12 anos como a fluxo de sangue estava, a mulher do fluxo de sangue. Eu não sei se é 38 anos que o paralítico de Betesda estava. Eu não sei o que é que tem passado por você, mas Deus sabe. E Deus te trouxe aqui para que você saia encorajado. Já saia crendo que recebeu. Crendo que recebeu. Crendo que recebeu. Lá no livro de Marcos tem uma história interessante da cura de um menino. Que o pai estava na multidão e correu até Jesus. E ele era endemoniado, o filho dele. E chegou para Jesus e pediu ajuda a Jesus. E ele falou assim para Jesus: se tu podes, mestre, nos ajuda. Jesus responde assim: se tu podes. Jesus respondeu mesmo assim: se tu podes. Aí Jesus fala: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, meu irmão. Ali não compete a condição de que Deus quer, que Jesus queria ou que Jesus não queria. Mas Ele queria que você, Ele quer que você, que se achegue nele, creia, 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 que Ele é galardoador dos que buscam. Eu quero ler um versículo importantíssimo que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia
que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu e você precisa crer que Ele é presenteador, Ele quer dar presentes, Ele quer trazer para a gente aquilo que a gente nem imagina. Esse é o plano de Deus. Mas eu não poderia deixar de falar para vocês. Abre por gentileza em Lucas 10, 17. Queria chamar o grupo de louvor por gentileza. O plano de Deus é de fato que eu e você, aquele que está com dificuldade financeira, alcance a prosperidade. O plano de Deus é aquele que está com problema conjugal, se acerte e se ajeite com sua esposa. O plano de Deus é aquele que tem dificuldade com filhos, tenha os seus filhos na casa do Senhor. O plano de Deus é fazer com que você, que tenha sofrido com alguma enfermidade, não só esteja curado, mas ande em saúde divina. Mas o plano mais importante de Deus, eu vou falar desse texto aqui. Lucas 10, 17 fala assim: então regressaram os 70 discípulos, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Pode passar. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Pode passar. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito, está arrolado no livro da vida. Eu quero dizer algo para vocês, meus irmãos. A nossa maior fonte de autoridade é Jesus. E aquele que não conheceu Jesus, aquele que nunca fez uma aliança com Jesus, esse é o momento. Lá em João 1,12, ele não quer te deixar fora. Abre por gentileza 1,12. João 1,12. Deus, ele não quer te deixar fora desta noite, desta tarde ainda. Você ouviu falar de poder e você pode ter se identificado: ah, não, mas isso não é para mim, isso é para você sim. Porque nesta noite, nesta tarde, você chegou aqui e que você não tem uma aliança com Cristo. Ele quer fazer com que você tenha o poder dele e que você se torne filho e que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Não endureça o teu coração. Você está ouvindo a voz de Deus falando com você. Nesse versículo fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome. Não fica de fora. Você que chegou aqui e que Deus tem tocado o seu coração, você sabe disso. E que você nunca fez uma aliança com Deus. Esta é a noite para que você passe a crer e ativar, fazer uma ativação do poder de Deus. Tem alguém nesta tarde que quer reconhecer o Senhor Jesus como a nossa maior fonte de autoridade, aquele que veio por nós, aquele que veio por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Ele tem para mim e para você. Esse é o maior plano de Deus. Ele não quer que você venha e acesse Ele como uma mercadoria e tenha uma cura instantânea e que passe a ter aquela saúde que você tem desejado. Ele quer algo mais para você. Ele quer te chamar para te chamar de filho. Ele quer te chamar de filho nesta tarde. Alguém nesta tarde quer fazer uma aliança com Cristo? Todos salvos. Aleluia. Gente, eu queria indicar aqui 2 livros para vocês. Esse livro me chamou muita atenção. Está lá no livro, está lá na livraria. Fé e Confissão. Mas o subtítulo embaixo tem assim: como ativar o poder de Deus em sua vida. Eu li esse livro. Não li todo, mas li uma boa parte. E consegui realmente obter muita coisa de Deus através desse livro. Outro livro também aqui, pequeno, mas muito importante. Vocês que realmente, às vezes, não têm o hábito de ler ainda, comece pelos pequenos. E esse livro aqui, ó, Você Pode Ter o que Você Diz. Você pode ter o que você diz. É uma indicação para que você realmente vá na livraria e desfrute daquilo que Deus quer para vocês. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra.